Senhor presidente, novamente, senhoras e senhores vereadores, volto aqui, vamos continuar, vereador Rafael Bueno, falar sobre a saúde, como eu disse antes, que é um assunto muito pertinente nessa casa. E volto a dizer de novo, eu repito, o credenciamento do nosso postão como UPA, junto ao governo federal, não depende de nenhuma outra prefeitura, depende só de nós aqui em Caxias. Eu acho que nós temos que sim, a cidade de Caxias deve e merece ter a UPA central credenciada junto ao governo federal, sim. Nós falando antes ali com o Geraldo, até ele chegou nos ali, vereador Rafael, o senhor utilizou aqui, falou, que ele nos disse que o governo federal, ele esteve falando lá no Ministério do Governo Federal e na situação disseram que eles estão ajudando os municípios, ou então as UPA, aonde foi construído com o governo federal. Até o vereador Rafael utilizou aqui, vereador, dizendo que nós estamos perdendo todo mês 550 mil do governo federal e 200 do estado, é isso, né? Então digo, nós não podemos perder esse dinheiro. Eu até diria aqui o seguinte, senhor presidente, eu até aproveito aqui a deixar uma sugestão, somente uma sugestão, que a Comissão de Saúde, junto com a Secretaria da Saúde, que marcam agenda lá em Brasília e vão realmente buscar informação e cobrar, solicitar o credenciamento junto ao governo federal, ao Ministério da Saúde. Não é justo, ou então, Caxias merece sim uma UPA que seja credenciada ao governo federal. Não é justo isso para nós. Eu acho que temos que cobrar todo mundo junto, aproveitar aí com a secretária da Saúde, levar ela junto, se for possível, vereador. Permite uma parte, vereador. Então eu acho o seguinte, como todos os dias aqui nessa casa, nós temos que aproveitar o momento que o nosso prefeito aqui de Caxias, governo Adiló, prefeito Adiló, que é do partido do prefeito, para se unir ao governador, sim, tem que fazer essa ponte, tem que ir lá cobrar, de preferência a Comissão de Saúde, se puder levar algum representante do Estado junto ao governo federal. Isto é uma luta que eu acho que está mais próximo. Vereador D'Ambrosio, quando dizemos aqui que os municípios têm que ajudar a pagar, sim, tem que ajudar a pagar, estão sendo atendidos. Mas primeiro nós temos que ver o credenciamento da UPA. Eu acho que esse é o assunto que está mais próximo. É o assunto, claro que tem que ser debatido todos os assuntos que venham beneficiar a nossa cidade, mas eu acho que o mais próximo hoje, no momento, é esse. Então também quero dizer que nós temos contato aqui com deputados federais, principalmente a vereadora dessa casa, Denise Pessoa, que tem se mostrado bastante trabalho. Eu acho que a Comissão de Saúde tem que entrar em contato, sim, com a deputada Denise e os demais deputados que estão... E também eu entendo aqui nessa casa o comprometimento, vereadores, que nós temos aqui, os deputados estaduais. Vereador Neril Carteiro, sempre em busca de melhorias. Deputado Pepe Vargas, que é médico formado, tem muitas condições de nos ajudar no quesito da saúde. Nós temos aí o nosso deputado Búrigo, que é um deputado incansável também nas lutas da nossa cidade. Eu acho que nós temos que sim entrar em contato com esses deputados aí para melhoria na nossa cidade. Vereador Renato, sua parte. Vereador, de cara, eu quero parabenizar para a sua pauta, né? Eu quero dizer que só que o Geraldo esteve aqui até pouco tempo, o Geraldo, representante do Hospital Virvi. Como eu disse, sexta-feira, estive representando a casa com uma agenda entre o Hospital Virvi estava presente, o Hospital Pompeia, quero repetir que foi isso ontem, né? E o Hospital Geral. E representante, que era o doutor Dino, representante da Secretaria de Saúde do município. Então, assim, a Secretaria de Saúde, a prioridade foi o credenciamento da UPA Central, vereador. Então, o senhor a sua pauta tá de parabéns. Mais uma vez, isso é ponto pacífico, né? Então, a ministra nos atendeu muito bem. E como o senhor disse, temos que nos somar, independente de siglas, né? Independente de siglas, nós precisamos que o hospital, que a UPA seja... Não vamos economizar dinheiro na saúde, mas vamos deixar de gastar o dinheiro que tem que vir do governo federal. Porque no ano passado, a gente sabe que isso aí nem se recebia, não se recebia
vereadores, não tinha deputado, não tinha... Então era uma coisa bem difícil de se tratar esse assunto. Então não é a hora de se unir os deputados, né, e conversar sobre esse assunto, porque eu vejo que o prefeito Adiló e o futuro prefeito, ou ele for reeleição, se ganhar ou não, a gente precisa de... A UPA precisa ser credenciada o quanto antes. Se o prefeito anterior fez coisas erradas, a nossa função agora, juntos, é corrigir esse assunto. Precisamos... Então, parabéns para a sua pauta que o senhor traz mais uma vez na tribuna. Meus cumprimentos. Obrigado, vereador. Só para continuar aqui, não vamos trocar de assunto, mas falando do mesmo assunto, eu gostaria aqui de contribuir também o déficit do teto de média e alta complexibilidade. Há poucos dias atrás, nós tivemos aqui nessa casa, a reunião com o Conselho Municipal de Saúde, foi apresentado pela nossa secretária da Saúde a planilha de média e alta complexidade do Estado do Rio Grande do Sul. Isso já foi muito comentado aqui, e também agora vou falar aqui, vereador Scalco, mais uma vez dos números. O senhor que trouxe essa casa ontem, né? Falando assim que Porto Alegre tem 1.500.000 habitantes e conta com 835 mil no teto máximo. Canoas tem 350 mil habitantes, conta com um teto máximo de 158. Pelotas, que tem 344 mil, conta com um teto de 159 milhões. Isso o senhor trouxe ontem aqui. É um assunto que já foi muito debatido também. Mas veja bem, Caxias do Sul com 525 mil, conta com 130. Já foi falado aqui. Então veja, isso já foi muito falado aqui dentro, que Caxias do Sul com menos habitantes recebe menos que outras cidades. Mas eu não venho aqui, de repente vocês vão dizer, mas tu vem aqui criticar as outras cidades que ganham mais de Caxias. Não, não é isso. Eu acho que é isso. O que eu não estou criticando, mas eu estou falando, nós temos que se unir, é não para baixar o valor das outras cidades, mas sim para que nós aqui em Caxias consiga receber mais. É isso que eu estou querendo dizer. Segundo o SUS, tem uma legislação e uma gestão muito apurada. Claro que a gente sabe a situação que encontra. O SUS, claro que é uma situação apurada. Mas veja bem, então, segundo o SUS, a legislação é através do CIB, Comissão Intergestora Bipartite, que se compactua a distribuição de verba dentro da rede. O que é que eu entendo por isso? Eu entendo que o governo federal está mandando dinheiro para o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem uma comissão chamada CIB, que ela se reúne, formada por secretários municipais de saúde de todo o estado, que é ali dentro do CIB que é feito, eu estou perguntando, não estou até afirmando isso, e que é ali dentro que tem a destinação dos recursos. Agora, vamos perguntar, por que Caxias ganha menos? Então, só para dizer, para quem nos assiste, que a CIB, ela tem em todos os estados da federação, temos uma comissão intergestora, que é formada, então, como disse, por membros indicados pelos conselhos do secretário municipal da saúde e por membro da Secretaria Estadual da Saúde. Então, esse CIB, ele é composto por secretários municipais e membros da Secretaria do Estado. Eles é que são responsáveis por isso. O Sistema Único de Saúde tem uma gestão fundamentada na distribuição de competência entre a União, então o Estado, então os municípios, como falei recém. Dessa forma, cabe às 3 esferas do governo, entre outras atribuições, gerenciar os recursos orçamentários das políticas de saúde pública. Então é dentro da CIB que é redistribuído esses valores. Então, vamos lá. Se os valores do SUS são geridos por diferentes atores, neste caso, tendo por base o mesmo princípio, aí qual é a universalização da saúde pública dentro de um determinado orçamento? A pergunta que eu faço é o seguinte, só pergunto, mas não é preciso responder, mas eu deixo a pergunta. Os outros municípios não estão recebendo mais recursos porque estão prestando mais procedimentos? Que eu vou deixar a pergunta aqui mais uma vez, é o seguinte. Estão registrados no SUS mais procedimento? Então, será que estamos fazendo no nosso registro os procedimentos menos que outro estado? Menos que outros municípios? Será que essa CIB, eles estão olhando para o número de habitantes de cada cidade? Não. Não, porque eu já falei. Ou será que é pelo número de procedimento?
É isso que nós temos que ver. Às vezes nós estamos aqui... eu solicito uma declaração da bancada do PSB. Isso. Porque estamos olhando a tabela a partir de uma ótica de dividir o valor por pessoa, por habitante. Mas quem faz a gestão dessa tabela, o envio do dinheiro, não leva em consideração o número de procedimentos? Será que é por número de procedimento ou é por número de habitante? O CIB, quando ele se reúne, eles dizem, olha, Canoas vai receber mais recursos que Caxias. Por quê? Porque faz mais procedimento ou o número de pessoas é menor? Não pode ser, né? Mas então essa pergunta fica. Não é isso? Eu tenho certeza que é. Eu acho que deve ser desta forma. Se fosse por procedimento, eu não acredito que Caxias ia receber menos do que Canoas. De repente, como disse, né? Eu só lhe disse, quantos procedimentos dia, mês ou ano são feitos e lançados através do eSUS em Pelotas? Quantos são lançados no eSUS em Canoas e quantos em Caxias? Mais uma vez, estamos dividindo dinheiro por pessoa, quando na verdade deveriam dividir por procedimento. Uma parte, vereador. Precisamos conversar mais com pessoas, precisamos ter um maior conhecimento, precisamos nos inteirar mais sobre esses dados, conversar com a nossa secretária da Saúde, e tenho certeza que o SUS, o maior sistema público de saúde do mundo, dentro das suas possibilidades, está fazendo a sua parte. Então, mais uma vez, eu vou lhe dar a sua parte, vereador, depois eu vou trocar de assunto, mas quero dizer que esse assunto da saúde tem que ser muito discutido, e mais uma vez eu quero só deixar a pergunta aqui. O destino do valor da saúde para cada município é feito pelo número de pessoas ou pelo número de procedimentos dentro do CIB? Excelente pergunta, vereador. E se fôssemos avaliar por número de procedimentos, a gente sabe que estamos com 20 mil exames atrasados e 10 mil cirurgias atrasadas. 10 mil cirurgias a serem feitas atrasadas, quer dizer que a gente tem procedimentos agendados para 3, 4, 5, 10 anos. Então, Caxias, por exemplo, por ter esse atraso todo, precisaria muito mais dinheiro para poder dar conta, né? Será que os outros municípios têm esse atraso todo? É outra informação que é interessante. Mas parabéns, vereador. Esses números, com números, a gente consegue afirmar e a gente acaba com achômetros, né? E a gente, olhando os números, vê. Caxias está recebendo a metade da verba por habitante, está com uma fila gigante de operações, cirurgias, e isso aí tem que ser resolvido o quanto antes. Obrigado. Obrigado, vereador. Uma parte para o vereador Marisol, depois eu vou entrar outro tema, outro assunto. Obrigada, vereador Ed Carlos. Eu só queria fazer algumas referências. Eu também ontem fiquei bastante surpresa ou até preocupada, né, com esses dados que foram trazidos. Então, fui atrás dessas informações para a gente entender de onde vem, né, como é que se define essa questão. E as informações, tanto do Governo do Estado quanto aqui da nossa Secretaria Municipal de Saúde, é que esses valores pré-determinados, baseados em uma série de indicadores, eles foram baseados em médias históricas e projeções populacionais, que cada município precisava enviar ao Ministério da Saúde, mas isso não é de agora, nem de 4 anos últimos. É muito anterior a isso, quando esses municípios, inclusive, passaram a ter gestão plena da saúde. Então, é assim há muito, muito tempo, e a gente realmente precisa, e concordo com os colegas, cobrar para que haja mudanças nesse sentido, né? Então, até porque ontem eu ouvi, o governador Eduardo Leite, muito próximo de Pelotas, por isso que Pelotas não tem nenhuma relação com o governador Eduardo Leite, até porque Pelotas já recebia há muito mais tempo, talvez por ter feito cálculos com outro tipo de base que não o que Caxias fez, né? Porque não tem explicação nesse sentido. A comissão, essa CIB que o senhor fala também, inclusive em junho, tem uma discussão porque existe hoje, né, estudado as planilhas de quanto cada município recebe do Teto MAC e quanto utiliza, porque tem muitos que recebem
e não utilizam. Enquanto isso, nós estamos com um super déficit aqui assustador, que Caxias com certeza é o município que tem o maior déficit nesse sentido. A ministra da Saúde, né, Anísia, esteve em Porto Alegre, esteve no Palácio Piratini, conversou com o governador, com o secretário de Saúde, na quinta-feira, acho que da semana passada, aquele encontro que a gente falou que era na sexta, né? Na quinta-feira isso foi discutido, a solicitação de aumento do teto MAC foi discutida, aumento de valores, e essa repactuação que também está sendo estudada pelo governo do estado com base em números efetivos de quanto cada município tem feito em relação a isso. E em junho, essa é uma discussão, porque essa comissão se reúne mensalmente, e em junho essa é a discussão, apresentando os números dos municípios, e eu concordo com o senhor, não é para diminuir os outros, é para aumentar onde precisa. E eu queria só fazer uma sugestão, não sei se os colegas até acham ou não pertinente, mas voltando para o seu primeiro assunto, que é essa relação da UPA e do credenciamento, eu acho que é importante que a gente manifeste, enquanto casa legislativa, a nossa posição em relação a isso. Então, não sei se a partir da Comissão de Saúde, se de algum vereador, enfim, mas eu acho que a gente deveria trazer à plenária essa discussão, talvez em forma de uma moção de apoio a esse credenciamento urgente da UPA, para que a gente possa encaminhar para o Ministério da Saúde e para o Governo Federal, demonstrando o quanto esta casa está envolvida também nessa discussão. Beleza. Obrigada. Obrigado, vereadora Marisol. A sua parte sempre para nós aqui é uma aula. Muito obrigado pela sua parte. Eu quero entrar no outro assunto, mas claro que o assunto da saúde nós precisamos voltar a falar sempre, sempre. Só quero dizer aqui, senhor presidente, um assunto, eu queria falar, mas hoje o meu tempo foi curto. Só para dizer que eu estive em Brasília no ano de 2016, representando essa casa, e nesse momento eu fui junto com o ex-prefeito Alceu e com outras lideranças de Caxias, onde nós fomos lá solicitar uma duplicação da BR-116 dentro do perímetro urbano de nossa cidade, que é ali entre a entrada do bairro Planalto e da Vila Ipiranga, onde eu moro, onde eu resido, e também até a Avenida São Leopoldo. Mas vejam bem, senhor presidente, há poucos dias atrás, nós vimos o ex-vereador dessa casa e ex-deputado Mauro Pereira falando que está reunido com o pessoal lá do Ministério do Transporte, acredito, sobre a duplicação. Já falei aqui várias vezes que nós conseguimos a duplicação em sentido imigrante-Galópolis. E hoje o que está faltando é o sentido Galópolis até o imigrante, onde nós temos ali um gargalo muito grande. Estive falando há poucos dias com o nosso amigo, que está aqui prestigiando hoje, já falei, né? Já registrei sua presença, o Madalosso, Gilberto Madalosso, que é um conhecedor daquela região e trabalhou muito tempo junto com o vereador Zoraide Silva, que era um colega nosso aqui, que muitos trabalhos juntos fizemos, muitas vezes defendemos a BR-116, claro, junto com muitos vereadores, como já falei no Mauro Pereira, como também o vereador Ues trabalhou um tempo com nós, também o Pedro Inserte, que era dessa região, e tantos outros vereadores, claro. Mas o que eu estou querendo voltar a dizer é o seguinte, vereador Xuxa, o senhor que hoje é presidente da comissão, vamos chamar responsável pelas melhorias da Rota do Sol e da BR-116. Já falamos aqui, numa outra ocasião, um dos gargalos que nós temos aqui nesta casa, aqui na nossa cidade. E um dos gargalos é esse trajeto que estamos falando, da entrada do bairro Planalto e Ipiranga até a BR-116. Mas, vereador, o senhor vê, esse foi um discurso meu aqui de muitos anos, mas a cidade cresceu e hoje a sugestão que eu deixo aqui para o senhor, vereador Xuxa, que entre em contato com o ex-deputado Mauro Pereira, foi ele que me ajudou, através dele que consegui uma vez. Claro que temos outro deputado, o vereador Denise, deputado aqui de Caxias, que pode nos ajudar também, mas ele está por dentro desse assunto e pode nos ajudar. Eu faço a sugestão para o senhor, se pudesse entrar em contato com o ex-deputado Mauro Pereira, que está por dentro desse assunto, liga para ele, conversa com ele, pede para ele intermediar uma visita do senhor até lá em Brasília, representando essa casa, representando a comissão e representando nós, vereadores, para ir até lá, aí em Brasília, para fazer aquilo que eu fiz.
A vez que eu estive lá, tivemos êxito. Conseguimos um lado da duplicação. De repente, o senhor vai lá, com a ajuda dos nossos deputados de Caxias, e consegue aí o outro lado. É isso que precisamos. Quero também aqui aproveitar meus últimos segundos para dizer que esse discurso que eu tinha, que é até a Avenida São Leopoldo, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, vereador Xuxa e vereadores, mas quero dizer que hoje nós temos que se alongar até, pelo mínimo, até o entroncamento de uma rua nova que foi feita no governo do prefeito Alceu, que é a João Oreste Faoro, que tem lá. Isso. Só para encerrar, senhor presidente, quer dizer que nós temos, vereador Xuxa, que aumentar essa extensão, pelo mínimo, se nós não conseguir até a entrada de Santa Corona, que nós consiga pelo menos até melhorar a entrada da Madal do Santos Dumont, que a rota nós temos ali no Lobo Eletrônico, e, de preferência, até a rua João Oreste Faoro, que é a maior ligação que nós temos, uma das maiores ligações que nós temos na região Planalto. Vereador Xuxa, voltaremos a falar sobre esse assunto. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado.